Tudo começou com um funeral. Era para ser apenas mais um dia em Small Heat, entre fumaça de fábricas e sussurros de apostas. Mas naquele enterro silencioso, algo mais estava sendo sepultado. A ilusão de que os Shelby estavam fora de alcance. Luca Changreta não veio para negociar, não veio para falar, não veio para fazer alianças. Ele veio para vingar uma linhagem, veio para apagar uma família inteira, veio para matar com estilo, com calma e com uma raiva cuidadosamente embalada, interno bem cortado. Você não reconhece um predador só pelos dentes. Às vezes ele sorri demais, fala devagar, cruza oceanos sem pressa, mas quando morde, não larga. Luca Changreta era esse tipo de predador. A família Changreta era uma sombra constante na trajetória dos Shelby, mas sempre mantida à distância. O pai de Luca já havia cruzado o caminho de Thomas e saído humilhado. Para muitos, a humilhação é um fardo. Para outros, é uma semente. E no caso dos Changreta, essa semente germinou do outro lado do Atlântico. Em Nova York, Luca cresceu entre dois mundos, o das velhas tradições italianas e o da violência moderna da máfia americana. Aprendeu que lealdade é um luxo caro, que palavras são armas, que o silêncio é mais valioso do que qualquer grito. Ele não herdou apenas o sobrenome, herdou um juramento: os Shelby pagarão. Mas o que o tornava verdadeiramente perigoso não era o desejo de vingança, era a maneira como ele decidia executá-la. Enquanto os Shelby eram impulsivos, explosivos, instáveis, Luca era o oposto. Ele não gritava, não se exaltava, ele observava. Quando chegou a Birmingham, não chegou com metralhadoras, chegou com informações. Chegou com nomes, com mapas mentais de vulnerabilidades. Sabia quem eram os aliados, os fracos, os irmãos mais instáveis. Sabia onde e como tocar as feridas abertas de cada membro da família. Ele era um artista do colapso, e a sua obra-prima seria transformar os Shelby em pó. A crueldade de Luca não era teatral. Era cirúrgica, quase elegante. Ele não matava por impulso. Ele matava para enviar uma mensagem. E essa mensagem era clara: nenhum de vocês está seguro. Em confrontos diretos, é fácil medir força. Mas o perigo real está naqueles que não atacam primeiro, apenas cercam. Ele se infiltrou, subornou, convenceu. Jogou aliados uns contra os outros, plantou dúvidas, sujou acordos, rompeu promessas alheias. Ele não precisava disparar um tiro para matar alguém, bastava conversar com a pessoa certa no momento certo. Enquanto Tommy se equilibrava entre política e paranoia, Luca afiava as garras no silêncio. E quando atacava, era sempre certeiro. Nunca errava o alvo. Nunca hesitava. Mas o mais assustador não era o que ele fazia, era como ele olhava. Porque o olhar de Luca Changreta não carregava ódio, carregava convicção. E quando um homem tem convicção de que deve destruir, não há acordo que o desvie, não há misericórdia que o alcance, não há piedade que o comova. Para um homem como Luca Changreta, a vingança nunca é um ato impulsivo. É um processo, um ritual. E nesse ritual, cada passo é medido com precisão. Cada morte é uma dança. Cada perda inimiga, uma oferenda ao orgulho ferido de sua linhagem. Enquanto os Shelby tentavam manter o controle do império com os dedos tremendo sobre gatilhos e cigarros, Luca já estava 3 passos à frente. Ele não precisava correr, porque era o tempo que trabalhava para ele. Luca não queria apenas matar Thomas Shelby. Queria que Tommy assistisse tudo ao redor desmoronar.
Queria que sentisse o que um dia seu pai sentiu, o gosto da humilhação misturado com o sangue da própria família. Quando os irmãos Shelby começaram a cair um por um, o que se espalhou pela casa de Arthur, pela mesa de Tommy, pelos olhos de Polly, não foi só o luto, foi o Fredo. Porque eles não estavam lidando com um inimigo previsível, eles estavam lidando com alguém que não precisava aparecer para assustar. Ele aparecia nas cartas, nas ameaças sussurradas por mensageiros pagos, no cheiro de gasolina em frente à casa, no olhar de um aliado que hesitava. Ele plantava terror como se fosse flor e colhia desespero como se fosse arte. E essa foi a maior arma de Luca, a dúvida. Dúvida sobre quem era confiável, sobre qual informante estava comprando, sobre quando seria o próximo ataque. E quando a mente começa a duvidar, o império começa a ruir. Lucas sabia onde estava a rachadura da estrutura Shelby. E não era Arthur, não era Michael, não era Tommy, era Polly. Ele enxergou nela o elo mais vulnerável. Uma mulher inteligente, orgulhosa, mas dilacerada por perdas, por memórias, por culpas silenciosas que ninguém via, mas ele via. Luca ofereceu a ela o que ninguém mais tinha oferecido: controle. Não com promessas vazias, mas com chantagem real, com a vida do filho na ponta da faca. E ela quase cedeu. Quase trocou o sobrenome pela salvação do sangue. Esse foi um dos momentos mais perigosos da série, porque ali, por alguns episódios, o vilão estava ganhando, não com armas, mas com percepção, com o dom cruel de enxergar onde até os fortes desmoronam. Lucas subestimou apenas uma coisa. Tommy Shelby pode não ter as conexões da máfia italiana, pode não ter o respaldo de Nova York, mas tem algo que nem Luca possuía: a habilidade de sobreviver ao impossível. A guerra entre eles não foi uma simples batalha de gangues, foi um xadrez jogado com sangue. Cada movimento, uma tentativa de prever o outro. Cada morte, um peão a menos. Cada traição, um cheque. Tommy entendeu que não venceria Luca pela força. Então, decidiu vencê-lo pela sutileza. E fez o que ninguém jamais fez com Xangreta. Fez ele baixar a guarda. Usou a influência. Usou o Alf. Usou até os demônios de sua própria família. E então, no momento certo, deu o checkmate. Quando Luca Xangreta finalmente cai, algo estranho acontece. Não há aplausos. Há um silêncio. Porque derrotar Luca não foi uma vitória, foi uma necessidade.